Desde os primórdios, a humanidade busca respostas. Mas o que ficou perdido, aqui é encontrado. O que sabemos talvez seja apenas uma parte. E o que não sabemos guarda os maiores mistérios da humanidade. Seja bem-vindo ao Sacred Fragments, Fragmentos do Sagrado. Aqui, cada vídeo é um portal para além do texto, além da história, além da compreensão comum. Há livros que carregam segredos proibidos, textos que foram arrancados da história, silenciados, escondidos e considerados perigosos. Hoje, você vai conhecer o livro de Enoque, o texto proibido da humanidade. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você jamais verá o mundo da mesma forma. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e perturbadores já descobertos, escrito supostamente pelo bisavô de Noé, Enoque. Um homem que, segundo Gênesis, andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Mas o que ele viu? E por que essas visões foram censuradas? Em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce entrou em uma caverna perdida na Etiópia e encontrou um livro tão perigoso que a Igreja Católica ordenou sua destruição no século IV. Este é o livro de Enoque, a história que a Bíblia não te contou sobre anjos caídos, gigantes e os segredos do fim do mundo. E hoje, você vai conhecer a verdade. O livro de Enoque foi escrito entre 300 e 200 a.C., mas alega ser as visões de Enoque, o bisavô de Noé, aquele que andou com Deus e desapareceu em Gênesis 5:24. Por quase 2000 anos, ele foi considerado canônico por judeus e cristãos, até que o Concílio de Laodiceia, em 364 DC, o declarou muito perigoso e ordenou sua queima. Mas uma cópia sobreviveu, escondida na Igreja Ortodoxa Etíope. Enoque revela que 200 anjos, liderados por Senjasa e Azazel, desertaram do céu e desceram no Monte Hermon. Lá, eles tomaram mulheres humanas e ensinaram segredos proibidos, magia, metalurgia e até cosméticos. Mas o pior, eles geraram filhos, os Néfilins, gigantes de 300 côvados de altura. E isso não é lenda. Gênesis 6, 1-4 confirma. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Os filhos desses anjos com humanas não eram crianças fofinhas. Eram os Nefilins, gigantes de 300 côvados de altura, cerca de 135 metros. Enoque 7:4 diz que eles devoravam colheitas, animais e depois humanos. E aqui vem o detalhe macabro. Quando morriam, seus espíritos viraram demônios. É por isso que o judaísmo antigo acreditava que muitos demônios eram fantasmas de gigantes. Mas os anjos caídos não pararam por aí. Eles ensinaram aos humanos Armã, magia e feitiços, Barquijal, metalurgia, armas de guerra, Tamiel, cosmética para seduzir. Ou seja, eles corromperam a sociedade antes do dilúvio. E adivinha? Isso explica por que Deus mandou um reset total em Gênesis 6. A situação ficou tão horrorosa que a própria terra clamou a Deus. As almas dos mortos gritam debaixo do solo e os espíritos dos Nefilins estão destruindo tudo. Enoque 9,1. Deus então ordena aos arcanjos: Rafael,
Prenda Azazel no deserto de Dudael, a futura casa dos demônios. Miguel, destrua os gigantes e limpe a terra. Aqui entra o papel de Enoque. Ele é levado ao céu para receber uma missão única: anunciar o julgamento aos anjos caídos. Imagine a cena: Enoque, um humano, enfrentando os vigilantes e dizendo: "Vocês nunca terão paz. Seus filhos serão exterminados e vocês ficarão acorrentados até o dia do juízo." Enoque 16:1. Isso mostra que Deus usa humildade, um homem, para humilhar o orgulho, anjos poderosos. Enoque não só revelou o passado, mas também o futuro. Ele previu o dilúvio. Um grande dilúvio virá para limpar toda a injustiça. Enoque 91:12. A vinda do Filho do Homem. Ele julgará os anjos caídos e trará paz eterna. Enoque 71:14. O mais incrível? Judas 1:14-15 cita Enoque diretamente na Bíblia. Isso prova que os primeiros cristãos conheciam esse livro. Por trás de anjos caídos e gigantes, Enoque ensina uma lição clara: Deus não ignora o pecado. Anjos presos no abismo, gigantes destruídos pelo dilúvio, humanos corruptos julgados. Mas há esperança. Enoque, o homem que andou com Deus, foi arrebatado sem morrer. Um sinal de que a fidelidade tem recompensa. E se eu te dissesse que os gigantes da Bíblia sobreviveram ao dilúvio? A prova está em Números 13:33. Mas isso é história para o próximo vídeo. Se você quer entender os segredos ocultos dos textos proibidos, mistérios do juízo final e revelações que vão mudar sua percepção da realidade, se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se.